Olá, você que nos acompanha em mais um podcast. Iniciando hoje, você com exclusividade, a nossa segunda temporada do podcast Entre Nós. É uma grande alegria, uma grande satisfação estar de volta aqui. Nós ainda com o nosso cenário ambulante. A cada podcast vocês veem uma mesa diferente, uma decoração, um braço de microfone diferente. Mas é assim, com a graça e com a providência de Deus, nós caminhamos a cada episódio. E a providência que o Senhor nos traz até a sua casa, de estarmos aqui, entrando através do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador ou até da sua televisão. Antes de iniciarmos a segunda temporada, lembra de curtir, compartilhar e comentar. Isso faz com que o nosso vídeo tenha mais alcance e a gente consiga adentrar em muito mais casas, em muito mais famílias, tanto da nossa paróquia até da nossa arquidiocese. E é com muita alegria, depois de várias tentativas, um rapaz muito ocupado, muito trabalhador, com a graça de Deus, a maior alegria da nossa igreja. Entre nós hoje é o nosso seminarista, Gabriel. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, estreando a nossa segunda temporada. Muito obrigado, Cristina, pela acolhida. Obrigado, Júlio, os demais colaboradores da PASCOM. Aproveito para parabenizar o trabalho de vocês que vem sendo desenvolvido e é de muita importância na nossa ação pastoral e evangelizadora de nossa paróquia. E aí você deve estar imaginando, o que será que o seminarista veio falar aqui para nós hoje? Bom, um tema anual, recorrente da nossa igreja, que é a campanha da fraternidade. Não vou nem falar nada, vou deixar o próprio Gabriel entrar no assunto aí. Qual é a campanha de 23? Então, na Quaresma, a Igreja do Brasil possui um modo muito bonito de vivenciá-la, que é através da campanha da fraternidade, que sem esgotar as práticas devocionais, as práticas que já estão no costume do povo, seja oração, jejum, esmola, as vias sacras, retiros, confissões e tantos outros. Fato é que a campanha coloca uma tônica para a Quaresma. E esse ano nós teremos como tema fraternidade e fome. Trouxe o livro do texto base para nos auxiliar, o tema fraternidade e fome, e o lema dai-lhes vós mesmos de comer. É mandato do próprio Jesus Cristo que nós nos coloquemos à disposição de servir uns aos outros. E o flagelo da fome que continua atingindo o Brasil, o mundo inteiro, é algo que nós não podemos, assim como os discípulos na passagem do Evangelho, achar que não nos diz respeito. O próprio Senhor nos convida a participar da partilha do pão, onde acontece o milagre da partilha e da multiplicação, e ele nos inclui nessa tarefa de sermos continuadores da sua obra, dando uns aos outros um pouco de nós mesmos e de forma mais específica da fome, reconhecendo que todos nós somos responsáveis por esse flagelo que a humanidade carrega. Irmãos, comecemos, porque até agora pouco ou nada fizemos. Com essa frase de São Francisco de Assis, que estava no seu testamento, nós começamos hoje mais um podcast Entre Nós. Com muita alegria para o meu coração, que sou devota de São Francisco de Assis, estou aqui, na casa da mãe, com o nosso Frei Djalma. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Frei. A alegria é toda minha, dos freios do Convento da Penha, recebê-los nesse lugar tão especial. Nós estamos na capela do convento, onde está a imagem de Nossa Senhora da Penha, padroeira de todos os capixabas. É um lugar muito especial, ainda mais próximos à festa de Nossa Senhora da Penha. Bem-vindos, paz e bem. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui. E antes da gente começar, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Vamos fazer com que esse podcast possa chegar a todos da nossa paróquia e quem sabe até da nossa arquidiocese. Um podcast muito especial, feito fora da nossa redondeza, sendo acolhidos aqui por Nossa Senhora. E Frei Djalma é o guardião aqui do convento, certo, Frei?
Isso, o guardião é aquele que zela, que cuida dos frades e também cuida do convento propriamente dito. Então a minha missão é cuidar dos frades que aqui moram. Nós somos 5, é importante que se diga que aqui moram pessoas, porque algumas pessoas acham que aqui é só uma capela, um convento. Outros confundem como um convento de freiras, né? Não é de freiras, é de freis, né? Nós moramos em 5 freis aqui no convento da Penha. Então eu sou o guardião responsável pelos freis e o reitor é o responsável por toda a administração do convento. A gente cuida desde lá do portão, quando vocês entram, né? Todo o percurso aqui do campinho, lanchonete, todo o trabalho da secretaria, do convento propriamente dito, dos funcionários, toda a organização religiosa, pastoral, é de minha responsabilidade como guardião e reitor do convento da Penha. Naturalmente, eu divido esse trabalho com outros frades que estão aqui morando comigo, né? O Frei Paulo César, que muitos conhecem como o cantor, o Frei que canta, né? Então ele também me ajuda nessa missão de administrar e cuidar do convento da Penha. Ah, que bom. E antes de começarmos, o senhor falou um pouquinho para mim que o senhor não é daqui, né? O sotaque ele já meio que entrega a gente, né? Eu não sou capixaba, embora eu tenha recebido o título já de cidadão espírito santense ano passado pela Assembleia Legislativa. Recentemente eu recebi o título de cidadão vilavelhense, então o coração já está aqui no Espírito Santo. Mas as minhas raízes, a minha história, ela começa em Santa Catarina. Eu sou de uma cidade pequena chamada Angelina, que fica próximo à capital, Florianópolis. Minha família depois acabou migrando para Brusque, no Vale do Itajaí. Cidade linda, maravilhosa. Brusque, que fica perto do Balneário de Camboriú, perto de Blumenau. E ali eu conheci os freis, entrei no seminário conhecendo os freis franciscanos por ali. Mas eu sou, portanto, catarinense, né? E vim morar no Espírito Santo já tem 7 anos. Primeiro eu morei 6 anos aqui na paróquia do Santuário, Divino Espírito Santo, eu fui pároco ali, no Santuário de Vila Velha, e a Igreja do Rosário na Prainha, eu era pároco ali. E o ano passado eu fui nomeado, então, guardião e reitor do Convento da Penha. Então, é separado, administrativamente falando, o convento lá do santuário? Sim, são a gente diz duas fraternidades. Existe um grupo de freis, são 5, melhor dizendo 4, que moram no santuário e que cuidam do santuário e de mais 10 comunidades do entorno do santuário, juntamente com a Igreja do Rosário, que faz parte da paróquia propriamente dito. Aliás, a sede da paróquia é a Igreja do Rosário, mas a administração da paróquia ela se concentra no santuário pelo tamanho, pela estrutura. Então ali mora uma fraternidade, e aqui no Convento da Penha moram mais 5 frades. Então aqui em Vila Velha nós somos 9, mas nós somos ainda um pouquinho mais. Recentemente, eu falo recentemente porque o Convento da Penha já tem quase 500 anos de presença franciscana. Recentemente, tem 15 anos, nós abrimos uma casa em Colatina. Então, Colatina também tem uma casa, lá moram 3 freis. E, portanto, aqui no Espírito Santo nós somos 3 fraternidades, 3 casas. Uma em Colatina, uma no Santuário de Vila Velha e uma aqui no Convento da Penha. Queremos ver Jesus. Uma frase que João Paulo II falou a um sacerdote brasileiro alguns anos atrás. E começa o podcast entre nós com essa frase de hoje. Papa da juventude e um desejo que muitas vezes brota do coração de um jovem. Na maioria das nossas histórias, queremos ver Jesus. Um desejo latente do nosso coração. E inicio com esse tema justamente para trazer para nós hoje o tema do nosso Entre Nós. E quem vai estar conosco hoje é o jovem Kelvin. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Cristina. Obrigado, Júlio, a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Mas antes da gente começar,
fazer o nosso agradecimento especial à TV Aribiri, que tem dado todo o suporte, todo o apoio tecnológico para nós. Sem vocês não seria possível a gente estar com a nossa estrutura. E estreando hoje a nossa Super Caneca, podcast entre nós. É só água, tá, gente? Nada mais do que água, né? Então, a gente começa o nosso podcast hoje. E antes de começar, lembra, aquele joinha, aquele comentário, compartilha. Vamos fazer este podcast de hoje chegar ao maior número de pessoas possível, seja da nossa paróquia, seja da nossa arquidiocese. A graça de Deus, ela não pode ficar retida a nós. Ela tem que seguir o seu rumo aos outros corações. Nada mais do que um tema tão belo, tão intenso, que é a juventude com a liderança. Antes de começar, Kelvin, você, te trazendo aqui para falar de liderança de juventude, então você já passou por algumas lideranças, mas você já ouviu a frase, jovem não tem responsabilidade para ser líder? Direto. Eu também. Direto. Eu já até comentei aqui em alguns outros, não sei nem se eu comentei no podcast, mas eu já fui coordenadora do grupo de jovens quando eu tinha entre meus 15 e meus 21 anos, eu fui coordenadora de um grupo de jovens, né? E fui liderança por um tempo na minha paróquia de origem. E o que eu mais escutava era essa questão. Jovem não tem responsabilidade, jovem não tem compromisso. E você sabe que eu tenho uma justificativa para isso? Que esse descredenciamento é medo, porque sabe que o jovem, quando quer, nada segura ele. Tanto para o bem quanto para o mal. Isso é até ruim. Eu vou te dizer, Cristina, eu vou contra essa frase. Uhum. Eu fui muito tocado, né? Tive muito a força da minha família, principalmente da minha mãe, né? Que sempre me acompanhou, me trouxe para a igreja. Ela, para mim, é um exemplo de vida, de esperança. É ela que eu devo a minha sabedoria, é a ela que eu devo o meu amor, né? Hoje eu não tenho, assim, tanta força do meu pai na comunidade, mas eu agradeço a ele. Agradeço por quê? Porque o meu pai, ele me trouxe até a pia batismal, me trouxe também até a minha primeira Eucaristia. Isso para mim já é tudo. Já me complementa, já me faz forte. Porque no momento mais feliz, mais importante para mim, na minha comunidade, batismo e crisma, ele esteve comigo. Hoje eu não tenho mais ele, né? Eu tenho minha mãe agora, meu irmão, né? E uma sobrinha que eu amo de paixão, né? Mas ele me ensinou um dom. Eu lembro muito bem quando ele faleceu, ele me contou: Kelvin, você não vai ter um pai para sempre, muito menos uma mãe. Mas uma coisa eu te digo: ganhe o futuro, seja feliz, trabalhe, estude, que aonde quer que eu esteja, eu vou estar com você. Bem-vindo a mais um podcast entre nós, aqui da nossa paróquia Santíssima Trindade. Antes da gente começar, deixando aquele recadinho especial de sempre, dá o seu joinha, segue a nossa página, compartilha, curte, seja inscrito no canal, porque só assim a gente consegue alcançar cada vez mais lares, cada vez mais famílias. E essa palavra do Evangelho consegue alcançar ainda mais pessoas. O Entre Nós hoje está super especial. Um tema, não vou negar, às vezes polêmico, mas muito necessário à nossa igreja e até à construção da nossa fé. E quem está entre nós hoje é a Marilene. Seja muito bem-vinda ao nosso especial podcast. Obrigada, Cristina. É um prazer estar aqui. E hoje a gente vai falar nada menos, Júlio puder focalizar aqui no nosso bonequinho lindo e maravilhoso, a gente vai falar sobre a campanha do dízimo do ano de 2023. Sim, como eu estava acompanhando, né, Davi como coroinha, né, estava presente na igreja todas as celebrações e missas. Dona Dilra perguntou à minha irmã por que eu não estava em nenhuma pastoral. Dona Dilra, aí minha irmã me falou que
Dona Dira perguntou se eu gostaria de entrar no dízimo. Falei que sim, que eu não tinha problema nenhum, né? Uhum. Aí entrei no dízimo, a Luísa era o coordenador, né? A Luísa Pedruzzi. Foi meados de 2015, na campanha 100%, né? Dízimo. E aí eu participei na campanha em julho, né? Que estava na campanha quando eu entrei no dízimo, na campanha de 2015. Papel muito importante esse de Dona Dilra, Dona Dilra, né? Porque às vezes a gente vem para atualmente, né? Você está numa pastoral, a gente está na mesma pastoral, eu estou em outra pastoral com o Júlio na Pascom, e às vezes a gente se ocupa e esquece de ter esse olhar. Por que fulano não está em nenhuma pastoral? Será que ele nunca foi convidado? Será que não é o momento? Esse olhar, ele não fica só com o coordenador ou com os coordenadores, né? Ele tem que ser um olhar da comunidade. Da comunidade. E aí conversar, orientar, procurar saber. Dona Dilra, gostei de Dona Dilra. Dona Dilra já está com 85 anos. Ela esse ano que ela falou, Marilene, agora eu vou dar um tempo no dízimo. Ela sempre, ela trabalhou muito, serviu muito no dízimo. Nessa idade, acho que ela já está autorizada a descansar, já tá né? Autorizada, um pouquinho. Né? Nós que estamos mais novos, que temos que batalhar um pouco mais, né? E aí você entrou no dízimo e hoje você está como coordenadora aqui. Entrei no dízimo aqui, aí a Luísio já querendo me jogar coordenação, né? Então a Luísio falou, não, Marilene, é fácil, né? Quer dizer, entrei em 2016, ele falou, eu vou fazer o seguinte, você vai aprender que 2017 é você que será coordenadora. Olha o compromisso já, né? A gente nem entrou, já está colocando tanto compromisso, né? Ah, mas na igreja é assim, você dá a mão que é o braço. Aí ele falou, então eu vou ficar só 2016, 2017 ele conversou com o padre autorizou, e aí 2017 eu entrei como coordenadora do dízimo da comunidade, né? Foi uma experiência muito bonita e eu continuo ainda, né? Quase como coordenadora, porque eu estou passando a coordenação passei para a Gabriela, mas ainda tem muitas coisas ainda que eu tenho que ir passando aos poucos, né? Como eu estou na coordenação paroquial do dízimo, eu fico ainda atrelada ao dízimo, né? Mas é uma pastoral que eu amo. Eu amo de paixão. Mas é bom você ter tocado nesse assunto, porque o dízimo não é uma coisa fácil de ser compreendida, né, por todos, em geral, seja até para os católicos e para os não católicos, talvez. A sua relação com o dízimo, ela mudou depois de você ter entrado na pastoral? Ou você sempre teve uma relação de boa compreensão com o que é ser dizimista? Na verdade, eu antes de entrar na pastoral do dízimo, não era dizimista. Minha mãe sempre foi dizimista, minha mãe faleceu, a minha irmã continuou contribuindo com o dízimo para ela, mas eu não era dizimista, eu não tive essa experiência de ser dizimista, pelo meu afastamento da igreja, né? Mas assim que eu entrei, eu fiquei apaixonada, porque como o dízimo é importante não só para a comunidade, porque ele não é comunidade. A gente sabe que as divisões do dízimo é 50% para a comunidade, 36,5%, 37% para a paróquia, né? E o restante vai para a Mitra, que aí vai ser distribuído para as rádios, para o seminário, para a cúria, né? Para a manutenção da cúria. E aí você vai vendo que é um dinheiro que se multiplica. Mais um podcast entre nós, começando para você e para toda a nossa paróquia Santíssima Trindade. Hoje, um tema muito mais do que especial. Um tema que às vezes nós usamos na nossa igreja de forma correta, mas às vezes a gente dá uma bambeada. Hoje vamos falar sobre a nossa liturgia, um tema riquíssimo e poderoso para a nossa igreja.
E nada mais, nada menos, estará conosco hoje, entre nós, a nossa coordenadora paroquial, Judite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Mas antes da gente começar, aquele velho e tradicional recadinho. Aperta o joinha aqui embaixo desse vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha, porque assim a gente começa a promover e a conseguir divulgar ainda mais esse material de formação da nossa paróquia, para que ele possa chegar em cada vez mais lares. E fica o nosso agradecimento mais do que especial à TV Aribiri, que sempre nos auxilia nessas nossas gravações, do nosso podcast, para que a gente possa conseguir evangelizar cada vez mais. Bom, liturgia, um tema tão rico e que envolve a igreja toda. Verdade. Começar pelo básico. O que é liturgia? Liturgia é a ação, né? É a ação comunitária da igreja em favor do povo. Ação comunitária. Tô vendo que você está usando um livrinho, auxiliar. Né? Mostra Isso. aqui para o pessoal ver que livrinho é esse, Judite. Documento 52 da CNBB, né? Que fala sobre a celebração da palavra de Deus. Sobre a celebração da palavra em si. Em si, isso. Não é o rito da palavra, não. É sobre a celebração da palavra. Não é o rito da missa também. Uhum. É da celebração da palavra Só de da Deus. celebração da palavra. Nós vamos chegar lá. Isso. Mas antes, esse livrinho veio da onde, assim? De acordo com as orientações do Concílio Vaticano II. Após o Concílio Vaticano II, né? Tem vários livros. A da liturgia é o 52 da CNBB, que é esse daqui. Tem vários, tem 101, tem 53. Cada um tem o seu. O nosso é o 52, da celebração da palavra de Deus. Bacana. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho de liturgia, vamos fazer esse marco, já que esse livro aqui vem trazendo, que é justamente o marco do Concílio Vaticano II. Vamos lembrar o pessoal como é que era antes do Concílio Vaticano II? É bem diferente de hoje, né? Com certeza. Assim, eu sou bem antigo, mas não sou dessa época, não. Não era nem nascida. Não, ninguém é. Ninguém é. Ninguém que está vendo aqui Não. é de antes do concílio. Isso. Por isso que a gente tem que Tem que explicar, para dar explicar. uma... Mas, como dizia, minha mãe me contava que na época, antes do concílio, todo mundo falava que o padre celebrava de costa para o povo, não é isso? Enquanto o padre estava celebrando, estavam rezando o tercinho, né? Ficavam o tercinho rezando. Por isso que tem até o carrilhão na missa, né? Tocava o carrilhão, o povo acordava para ver Jesus, a consagração, né? Então, por isso que... É curioso porque até a arquitetura da igreja era diferente, Era diferente, nossa. E era linda, né? Na minha opinião, é linda. Porque como o padre celebrava de costas para o povo, ele celebrava de frente Para Jesus. para Jesus. Então, o sacrário, ele ficava logo na entrada, como se aqui fosse o altar, ficava no fundo. É igual no convento. Né? No convento Igual ainda no tem. convento é até hoje, que é uma das construções mais antigas. Mais antiga. Na catedral também, até hoje. É na catedral até hoje? Não, na catedral já, na reforma. Na reforma já veio, né? Já veio. Isso. Tá certo. Que fica lá atrás agora, mas não é. Então até a arquitetura da igreja se modifica. Se modifica. Porque como o sacrário não tem que ficar mais lá no fundo da igreja, né? no ponto mais frontal. No fundo, porque no fundo é esquisito, mas você entra, é a coisa que está mais reta, era o sacrário, porque o sacerdote celebrava de frente para ele e todos nós de frente para ele. Né? E o povo rezava o texto porque... Não entendia, né? Porque era em latim. Aí rezava o texto. Tudo em latim. E aí o Concílio Vaticano II vem trazendo essas mudanças. Essas mudanças, de acordo também, assim... Muitas pessoas não tinham assim, condições de participar, muitas das vezes. Não tinha padre suficiente para tudo, né? Então era só o padre que fazia tudo. Leigo não tinha vez antes do concílio. Após o concílio, de acordo, viu que o padre precisava de ajuda, precisava de alguém para ajudar também, que só o padre não dava conta da demanda de pessoas. Só tinha coroinha, né? Só tinha coroinha, mas também não fazia, né? Só ficava ali do lado do padre, orientando, só auxiliando, mas não fazia nada. Aí, após o concílio, sim, aí o leigo já teve mais vezes da igreja, teve mais formações para ele poder aprender e ir fazendo. E por isso que acontece a celebração da palavra hoje. Foi daí, né? De acordo, após o concílio, a gente tem mais oportunidade. Também de acordo com a escassez de padre, né? De presbítero, porque no Brasil, 70% das comunidades passa quase anos sem ver um padre. Eu falo da realidade minha, que eu nasci em Fazenda Guandu, Afonso Crau. Lá, quando eu era criança,
Eu só lembrava do padre na comunidade, que era Santo Antônio, onde eu nasci, só numa festa do padroeiro, Uma vez por ano. uma vez por ano, porque não tinha. Aí batizava, casava. Batizava, casava, tudo ali de uma vez só, porque não tinha padre suficiente para as comunidades. E no interior é tudo longe as comunidades, não é que como aqui é pertinho, 10 minutinhos, 5 minutinhos está na outra comunidade. Não, era longe. Então, eu lembro, era assim, que tinha a celebração da palavra. Para os domingos a igreja não ficar fechada, aí tinha... Para a igreja ser viva também, Ser né? viva, porque senão ficava fechado o ano todo. Ou Ia nem uma se vez- conhecia, nem não se sabia. conhecia, não... Mais um podcast entre nós, chegando até você, a sua família, a sua casa. Hoje, um episódio muito mais que especial. Eu sei, gente, eu sempre falo isso, mas é porque cada tema é pensado com muito carinho, com muito amor para chegar até você. Informação, conteúdo bom e prático, para que você possa aplicar na tua casa, na tua família, na tua igreja. Antes de começarmos, um agradecimento especial à TV Aribiri, que está sempre apoiando esse nosso podcast. E não esquece, deixe o seu like nesse vídeo, compartilha com seus familiares. Você vai ver que o tema de hoje é muito interessante e muito palpável, muito prático para o nosso dia a dia. Então deixa o seu like, comenta aí o que você está achando do nosso podcast, quais temas a gente pode tratar, se está legal, se não está, se a apresentadora aqui não é muito boa, se precisa melhorar, não tem problema. O importante é que você comente e participe conosco desse podcast. E quem vai estar entre nós hoje é o Everton. Everton, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado por você ter vindo. Você que não conhece ou não sabe quem é, o Everton é um nutricionista que vem atendendo aqui na nossa paróquia. Mas vou deixar ele se apresentar um pouquinho. Quem você é, o que você faz aqui na paróquia, como é que é o seu trabalho? Bom, meu nome é Everton Meneghelli Carvalho, sou um jovem senhor, quase 38 anos, sou casado, pai de 2 meninas e estou com um bebezinho aí para nascer. E coisa boa. Menina também ou menino? Não, menino, agora é o José. Um socorro para você em casa. E eu sou formado em Educação Física e nutricionista também. Então, aqui na paróquia eu desenvolvo o trabalho de atendimento nutricional com o público que nos procura e a gente prioriza aqueles que têm algum tipo de doença. A gente avalia o grau de necessidade dele e tenta dar uma atenção maior. É só aqui na paróquia que você exerce esse tipo de trabalho voluntário? Voluntário, sim. E partiu essa iniciativa, foi de você, foi aqui da paróquia? Como é que foi esse encontro? Então, eu acho que a vida religiosa, né, como católico, sempre me pediu isso, assim, né? Eu vejo que Deus me deu tanto, que eu posso ofertar um pouco. Então, eu vejo nesse tipo de trabalho uma forma de ofertar a Deus, né, na figura dos pacientes que eu atendo, das pessoas que eu tenho contato, um pouco disso que Deus me deu. Então, nosso papo de hoje é sobre nutrição. E aí eu acho que o pessoal de casa já deve estar meio assim. Mas esse podcast não era para falar só sobre assuntos paroquiais, assuntos da igreja, assuntos que nos levam para Deus? E aí eu já começo assim. O que uma coisa tem a ver com outra? Total. Pensa que você é um templo do Espírito Santo. Você é formado por cabeça, corpo, membros. E a qualidade deste corpo, muitas vezes, define como você vai servir. A qualidade do seu serviço. Como você age no mundo. Muitas vezes passa por isso. Claro, a gente tem santos, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que era aquela senhorinha franzina e tal, fraquinha, mas com um espírito gigantesco, né? Mas nós não temos esse grau de santidade. Então, se a gente for pensar em sobrepeso e obesidade, que são a doença, né, a obesidade, que acomete grande parte da população brasileira e mundial, então há uma limitação no seu servir, no seu atuar, no seu trilhar de caminho rumo à santidade, do seu encontro com Deus. Então, quanto melhor estiver o seu corpo,
melhor vai ser o seu servir. Eu já tive contato com pessoas que não podem ajoelhar na hora da consagração. Isso não é algo tão ruim se a gente for pensar. Deus entende? Deus entende. Mas Deus nos deu o discernimento, né? De cuidarmos do corpo. Por isso que uma das coisas que eu sempre falo é que cuidar do corpo não é vaidade. Cuidar do corpo é um sinal de caridade. Principalmente para aquelas pessoas que vivem com a gente. Porque se você estiver doente, alguém vai ter que zelar por você, vai ter que cuidar de você. Imagina se você estiver acamado. Claro, vai ser um sofrimento para você? Vai. Mas para os seus familiares também. Mais um Entre Nós chegando para você através do YouTube, aí na sua casa ou no ônibus, não sei onde você está acompanhando a gente. Aproveita, comenta aí. Tá fazendo o que agora? Tá lavando uma roupa? Tá fazendo um almoço? Comenta o que você está fazendo e assistindo ou ouvindo o nosso podcast. Não sei se você já percebeu, dá uma olhadinha aí para a tela agora. Nossa toalha está com uma cor diferente, tá rosa, porque estamos em outubro, o mês da conscientização, tratamento e cuidado do câncer, o famoso Outubro Rosa. E para acompanhar a gente aqui hoje, antes de começar, não esquece, dá aquela curtida, aquele joinha, comenta sobre o que você está achando, quais são os temas que a gente tem que trazer. Pega o link desse podcast, coloca lá naquele grupo do WhatsApp, que tem sempre um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Coloca esse link lá para todos, não só para as mulheres. É rosa, mas é para todo mundo. Afinal de contas, quem não tem uma mulher na sua vida, não é? Temos uma mãe, uma irmã, uma filha, uma sobrinha. Conhecemos todas as mulheres, né? Existem mulheres na nossa vida que são uma grande rosa, um grande presente que Deus coloca para nós. Então, o tema de hoje está bem mais fácil de entender. Outubro Rosa. Vamos falar hoje sobre a reconstrução do auréola. Isso, é difícil essa palavra, hein? Auréola. Areola. Areola. Não é do anjinho, é aquilo que todos nós temos, mas que para as mulheres tem um toque mais especial do que para os homens. Para falar sobre esse tema tão belo e tão rico, quem está aqui com a gente entre nós hoje é a Flávia, que ela é micropigmentadora paramédica. Gente, as palavras hoje vão ser difíceis, mas a Flávia está aqui para ajudar a gente. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, é um prazer, uma honra estar nesse podcast, estar com vocês, né, falando de um tema que é tão importante, que é reconstrução de areola em pacientes oncológicos, pacientes que tiveram câncer de mama. Né? Esse é o nosso assunto hoje no nosso podcast. Nós vamos falar, né, eu vou me apresentar, então, para quem não me conhece, né, eu sou Flávia Giovanelli, eu sou micropigmentadora paramédica, eu trabalho com pacientes que tiveram câncer de mama, pacientes que tiveram necrose de mama, quando há a morte do tecido e elas perdem essa areola, e nós conseguimos reconstruir essa areola por micropigmentação. O que seria a micropigmentação? Seria aquele mesmo ponteio que faz para fazer sobrancelha, lábios, né, delineados, aquele procedimento estético, mas nós usamos elementos figurativos em 3 dimensões para produzir luz, textura, altura, rugosidade, papila, vasos, terminações nervosas, que fazem com que tenha uma característica real. Eu estou impressionada que você já falou areola 50 vezes aí, você não errou nenhuma. Uma facilidade para falar. É porque a gente já está acostumado, né? Fala diariamente sobre isso, então para nós é muito comum, mas não se assuste porque 90% da população troca o nome, né? Fala de auréola. Eu até tenho dificuldade de falar, quando na verdade é areola, que é o nome certo que é dado para o bico da mama de toda mulher. Mais um podcast entre nós, chegando até você aí na sua casa. Como sempre, mais um tema muito especial, com muita formação para nós. E hoje nós temos um tema que é o coração de muitas pessoas, não só da igreja, mas de nossa casa. Às vezes a gente remete esse tema às nossas mães, nossas avós, sempre é uma mulher, porque vamos falar dela, da mulher da nossa igreja. Vamos falar hoje sobre Nossa Senhora.
Um tema que a gente já fala com um sorriso no rosto, porque estamos falando de uma rosa cheia de graça para a nossa igreja. Mas antes da gente começar, não esquece, deixa o seu like, faz o seu comentário aqui no vídeo, se o áudio tá bom, se a luz tá boa, se a imagem tá boa. Comenta, fala um pouquinho sobre o que você está achando do nosso podcast. Não deixa de comentar, de deixar o seu like e compartilhar. Deixa essa mensagem, deixa Nossa Senhora chegar a tantas casas além da sua. Envia para o seu grupo do WhatsApp, envia para os seus amigos, manda e-mail, é meio antigo o e-mail, mas ainda funciona. Manda esse link. Deixa esse vídeo e essa formação chegar a cada vez mais lares. E é com muita alegria que a gente recebe hoje entre nós o Padre Hermindo, que é o atual administrador da Paróquia da Glória. E não só isso, ele é pós-graduado em dogma... Vou falar errado, vou deixar ele se apresentar para eu não falar errado. Seja muito bem-vindo, Padre Hermindo. Obrigado. É com prazer que nós estamos aqui. Então, em 2007, eu fiz a pós-graduação em Teologia Dogmática na PUC, em São Paulo. Depois, em 2017, eu comecei uma outra pós-graduação na Faculdade Deuniana, também em São Paulo, em parceria com a Academia Marial de Aparecida. Então, foi a segunda pós-graduação diretamente em Marologia. Graças a Deus, gosto muito de estudar sobre a Mãe de Jesus. Então, gente, é um tema especial com uma pessoa formada no assunto que entende além do básico. E não só isso. O Padre Hermindo foi além, né? Ele chegou a colocar e compartilhar toda a experiência e conhecimento que ele tem nesse livro aqui, As Lições de Maria. E é por esse livro aqui que a gente vai começar. Eu dei uma folheada aqui antes da gente começar o podcast e vi que foi dividido em as 7 dores, primeiro as 7 alegrias e as 7 dores de Nossa Senhora. Fala um pouquinho pra gente, Padre Hermindo, por que surgiu essa ideia, como surgiu essa ideia de colocar isso num livro? Aproveitando o meu ano sabático, que estava com mais tempo para escrever, eu sempre escrevi, mas em relação a esse livro eu perdi a vergonha, vamos dizer assim, e apresentei esse escrito para a editora Santuário, que publicou o livro. Então, basicamente, é estudar a partir da Bíblia os textos que falam sobre a Mãe de Jesus. E temos a devoção das dores de Maria, Nossa Senhora das Dores, ou Nossa Senhora da Piedade, que é padroeira do estado de Minas Gerais, onde eu nasci, e padroeira a Nossa Senhora das Alegrias, a Nossa Senhora da Penha, padroeira aqui do estado do Espírito Santo, onde eu moro já desde os 15 anos. Então, juntando esses dois estados, a gente fala sobre essas duas devoções à Mãe de Jesus. Então, o senhor juntou um pouquinho da sua história, suas origens e sua vida que foi caminhando aqui para o estado do Espírito Santo, junto com as dores e com as alegrias. Exatamente. Mais um podcast entre nós chegando na sua casa. Seja muito bem-vindo. Senta aí no seu sofá, faz uma pipoquinha se quiser para poder acompanhar aqui, que hoje o nosso papo está cheio de graça. E é sempre da graça de Deus. Porque quando Deus nos visita, quando Deus nos consola, o nosso coração se reaviva para buscá-lo cada vez mais. É um Deus que se aproxima para ficar perto de nós. Mas antes de começarmos o nosso podcast, lembra, deixa o seu joinha, faz o seu comentário, compartilha. Compartilha agora, compartilha no meio que você estiver assistindo, se você lembrar de alguém, de uma pessoa, coloca no grupo da sua família. Vamos levar com que este vídeo chegue a cada vez mais lares. Então, quanto mais curtidas, comentários, compartilhamentos a gente tiver, esse vídeo consegue alcançar outras pessoas. Então, seja bem-vindo a mais um podcast Entre Nós. O nosso tema de hoje é muito especial, eu sempre falo isso, eu sei, mas porque hoje realmente é Mulheres Curadas para Curar. Eu vou deixar a nossa convidada aqui falar um pouquinho mais sobre esse tema, porque é algo muito particular
mas que alcança muitos corações. Seja muito bem-vinda, Maílza, nossa coordenadora do dízimo aqui da comunidade São Vicente, membro da nossa paróquia. Isso aí. Pois é, meu nome é Maílza, né? Participo aqui da comunidade São Vicente de Paulo já há muitos anos. E em 2016, né, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Então, eu acredito que a maioria, né, dos nossos paroquianos já conhece a minha história. E esse tema, né, Mulheres Curadas para Curar, uma frase assim, muito bonita, porque é importante a gente contar para as pessoas o que nós passamos em nossa vida por uma doença ou até uma situação financeira, qualquer uma outra coisa, para as pessoas verem que não são só elas, né. Eu também já pensei muito nisso, por que não eu, né, por que só meu vizinho, meu amigo, né, pôde passar por isso, eu não. Então, Deus tem um propósito na nossa vida. Eu sempre, disse assim, não é o porquê, para quê, né, que Deus deixou não é que ele deixou isso acontecer, porque coisas da vida não tem como, né, Cristina, a gente pular, né, se a gente pudesse, a gente protegia nossos filhos, nossa família, nossos amigos, a gente pulava um monte de Vivia numa coisa. redoma e pronto, É, isso bem aí. protegido.